Bom dia, irmãos. Bom dia. Pastor Luiz Antônio está viajando, como os irmãos já sabem, e ele deixou a incumbência de apresentar os pregadores para esse tempo da ausência dele. Hoje nós temos aqui o nosso querido irmão Edson, casado com a irmã Josiane, o pai da Esther. Esther tem quantos anos? 16, 17, adolescente. Para esse tempo, né? A escorreia, o irmão Edson não conheço há tanto tempo, mas a sua esposa, ainda menina, ela um dia apareceu na igreja lá pedindo para cantar. E aquela menininha, magrinha, franzininha, aí quando ela abriu a porta para cantar, realmente surpreendeu a gente. Desde aquela época a gente criou um vínculo de muita amizade. Depois a gente casou com ele e também Deus nos deu a oportunidade de passar por aqui, nós nos conhecemos, e de outros lugares também da associação. E nós temos uma profunda admiração por você, pela sua dedicação. Ele não é pastor, eu admiro muito o leigo, que, como nós outros, primeira coisa é se aprofundar na palavra de Deus, amar a palavra de Deus, amar o povo de Deus, amar o ministério. E hoje, embora ele seja formado pelo seminário aqui também, em Guarulhos, ele não se contentou, ele está começando, né? Teologia também no Mackenzie, para se aperfeiçoar mais. E é uma vida toda nas mãos de Deus, Senhor, da melhor maneira possível. Ele esteve aqui como nosso professor, nós admiramos muito pela sua capacidade e por tudo, pela sua vontade de aprender, de pesquisar para transmitir a nós outros. Graças a Deus pela sua vida, eu tenho profunda admiração, porque não é pelo interesse econômico de ser pastor, de ser ministro, mas pela sede, pela vontade de aprender a palavra de Deus para servir melhor. Ele ainda não é pastor, certamente será. Na sua vida profissional, ele é formado em administração e ele trabalha na área de vendas. E Deus, sobre tudo isso que Ele é nosso querido irmão em Cristo Jesus, resgatado pelo sangue de Jesus, para servir o mesmo Jesus, até que Ele seja chamado ou até que Jesus volte. Que Deus te abençoe e te dirija. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Obrigado, pastor Freire, pelas palavras carinhosas. E se eu pudesse registrar tudo que o pastor falou, eu guardaria a última frase. É um irmão querido. Assim como eu tenho no coração tantos irmãos que aqui passaram pela minha vida e me abençoaram tanto, como essa amada igreja, o pastor Luiz, vocês são bênçãos em minha vida. Então é sempre um privilégio estar aqui, é sempre uma grande honra estar com os irmãos. Os irmãos estão bem? Amém. Bem mesmo? Amém. Amém. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 até o 35. No Reinaldo, eu disparei aqui meu cronômetro, 3 horas e 25 minutos. Então, às 3 horas e 25 minutos, eu paro. Lucas 14, 25 a 35. Todos acharam? Eu sei que o pastor Luiz costuma trabalhar com os irmãos na versão NVI, então eu estou aqui com a mesma. Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os olhos. Pai querido, no nome de Jesus, é que nessa manhã nós queremos te louvar e queremos agradecer o teu santo nome, Pai. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro e porque, ó Deus, não havia nada em nós que merecesse tremenda salvação. Mas por meio da graça, por meio, ó Deus, do que o teu Filho Jesus fez na cruz, por meio da fé nós temos acesso ao Senhor. E te louvamos por isso, Deus. Obrigado, Deus, por essa reunião dos santos neste lugar. Obrigado pelo braço forte do Senhor nessa reunião. Nós te louvamos pela vida de cada um dos teus servos. Pai, no nome de Jesus, nós te clamamos que teu Espírito fale aos nossos corações, através e apenas somente da tua palavra. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Supomos que algum amigo muito íntimo dos irmãos ligue para os irmãos em um determinado dia e esse amigo fala: olha, eu sei que você está em férias, eu vou fazer uma viagem, eu estou saindo do Brasil e vou para o Canadá e vou de carro e eu quero chamar você e sua família, vai ser muito bacana. Nem começa a dizer o que vai acontecer e você obviamente está ouvindo isso, já sua mente vai processando: ir para o Canadá, quando? Semana que vem. Aí a pergunta é: você já responde de cara, ok, eu vou, porque eu estou de férias também? Ou você fala, preciso pensar? Preciso pensar porque eu preciso saber se eu tenho recursos financeiros para pagar combustível, para pagar hospedagem, para me alimentar. Eu preciso entender se o meu carro está pronto para fazer um percurso tão longo. Eu preciso avaliar se eu tenho documentos, se eu tenho um passaporte. Eu preciso avaliar se o Canadá exige um visto. Ou seja, ou você vai responder que sim, ou você vai pedir que não, precisa avaliar. Guarde no seu coração essa resposta. O tema dessa manhã que eu quero trabalhar com os irmãos é o custo do discipulado. A NVI, inclusive, vai trazer como subtítulo o preço do discipulado. Eu quero pensar sobre o custo do discipulado. John Mayer, um teólogo, autor do livro O Judeu Marginal, ele, em sua pesquisa sobre tentando graficar as pessoas que seguiam a Jesus, ele desenhou elas em 3 parâmetros, em forma de gráfico mesmo, em círculos. E ele disse o seguinte: as pessoas que seguiam a Jesus, elas estavam em 3 círculos. Um círculo menor, e esse é tão menor que ele é limitado ao número, era 12 pessoas. Eram os apóstolos de Jesus. Esse é o primeiro círculo. Eu quero que você tente formatar isso na sua mente enquanto eu falo isso sobre esses círculos. O primeiro círculo, 12 que eram os apóstolos. Depois um outro círculo, um pouco maior, e um está dentro do outro. E esse segundo círculo, não se sabe quantas pessoas tem, mas sabe-se que é pouco. E esses são os discípulos de Jesus. E um terceiro e último círculo, esse é um tamanho que não se sabe a medida, e via de regra é muito grande. Esse chama-se as multidões que seguiam Jesus. Ora, quando eu olho para esse gráfico de John Mayer, é muito interessante porque parece que é um resumo gráfico desse texto que acabamos de ler. Jesus está aqui com a multidão, e obviamente nessa multidão estão aqueles que eram discípulos dele, e também obviamente os apóstolos. Mas o interessante é que o seguir alguém pode ser apenas físico, e a gente tem narrativas imensas na Bíblia relatando sobre isso, mas também pode ser um seguir físico e espiritual. E aqui nessa conjuntura, nós queremos entender qual é o custo do discipulado, qual é o custo para seguir a Jesus, como eu posso de fato ser um discípulo, como eu sei que eu sou, como eu sei que eu estou me tornando. E, via de regra, é importante entender que a palavra discípulo, ela é uma homonímia. O que significa homonímia? Uma palavra com 2 sentidos. Por exemplo, manga.
Quando eu falo manga, os irmãos pensaram na fruta, né? Mas também tem a manga da camisa. Ou seja, uma palavra com dois sentidos. O discípulo também o é. O discípulo, ele é o ato de seguir a Jesus e o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Se vocês forem pesquisar mais sobre isso, teremos excelentes livros sobre o tema. O ato de seguir a Jesus, Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão, escreveu de forma abundante sobre o tema, lastreado pela palavra do Senhor. E sobre o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus, David Marker, autor das 9 marcas da Igreja Saudável, pastor da Igreja Batista em Washington, D.C., ele escreve sobre isso. É óbvio que um e o outro, eles se pressupõem. Seguir a Jesus pressupõe-se como um ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Porém, você não pode ajudar pessoas a seguirem a Jesus se você não é um seguidor de Jesus. E nesse tema aqui, Jesus quer dizer aquela multidão. Observe que no início, ele diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, é como se Jesus fizesse um break ali, um stop, e parou aquela multidão, e ele começa a dizer algo para aquela multidão. E vamos lembrar, nessa multidão estão a multidão, os discípulos e os seus apóstolos. Um círculo pequeno, um círculo maior e um grande círculo. E a gente quer entender que existe um custo do discipulado, e ele é suportado por 3 demandas. Eu quero que os irmãos gravem isso. Para alguém sentir Jesus, é porque está disposto a atender a 3 demandas. Primeiro, há um certo tipo de amor. Segundo, há um certo tipo de sofrimento. Terceiro, há um certo tipo de desapego. O Senhor Jesus vai deixar muito claro esses 3 pontos. O custo do discipulado, as demandas que você tem que atender e responder para de fato ser um discípulo de Jesus. Mais uma vez, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Vamos a eles? Veja, falar rapidamente sobre custo. Todo mundo sobre custo, obviamente, e eu quero levar o tema de custo na perspectiva de que é a capacidade que qualquer ser humano tem e desenvolve de avaliar uma tomada de decisão para saber o que ele ganha ou o que ele perde. Ou seja, eu tenho uma capacidade de avaliar algo, uma decisão que eu tenho que tomar, para compreender se isso de fato é bom ou ruim, se eu ganho ou se eu perco. E o objetivo aqui do custo do discipulado, Jesus quer chamar, a primeira questão daquela multidão é: vocês precisam entender que nem todos que me seguem são meus discípulos. Segundo, vocês precisam entender quais são as premissas, quais são aquilo que eu digo que é parâmetro para alguém poder seguir. Portanto, a gente entende que isso é o custo do discipulado. Então, primeiro, demanda, que eu disse, um certo tipo de amor. Vejam o versículo 27, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmã, e até a sua própria vida, mais do que a mim, o que diz? Não pode ser meu discípulo. Olha, Jesus agora, ele para aquela multidão, e ele diz: vocês que me seguem, eu quero deixar bem claro para vocês: pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, na versão RA e na versão judaica vai trazer aquele que não aborrece pai e mãe. Na versão judaica vai dizer aquele que não odeia pai e mãe. Obviamente que a palavra, o grego mesmo, é de odiar. Mas quando o autor, Lucas, usou essa palavra, não foi a intenção de dizer que você deve odiar o seu pai, que você deve odiar a sua mãe. Não, ele apenas usou a sua habilidade da narrativa de pegar uma palavra e fazer ela de forma hiperbólica, ou seja, valorizar ela ao extremo para dizer o seguinte: se você ama o seu pai mais do que a Jesus, se você ama sua mãe, se você ama seus irmãos, se você ama seus filhos mais do que a Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Você não pode seguir a Jesus. Deuteronômio 6,4. Olha o que diz. Se os irmãos não precisam abrir, eu vou tentar ganhar tempo.
E eu, mas ouçam com atenção. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus está dizendo que a primeira premissa, a primeira demanda é que alguém que o segue para que possa ser seu discípulo. O Senhor Jesus pega aquilo que já estava na lei, onde ouve a Israel, o Senhor é o único Deus, e você deve amar de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Jesus está dizendo o seguinte: se você ama pai, mãe, mulher, marido, filhos, filhas e até a própria vida, mais do que a mim, que sou o único Deus, você não é digno de mim. Você não pode ser meu discípulo. Você apenas está me seguindo do ponto de vista físico. Aonde eu vou, você está caminhando, mas você não é meu discípulo. Você está em um grande círculo que é uma massa cinzenta, não tem nome, não tem compromisso, não tem rosto, não tem nada comigo. O que Jesus está dizendo para aquela multidão é isso. Essa grande multidão não me diz nada. Essa grande multidão para mim não representa nada. Mas eu preciso dizer para vocês o que representa. São aqueles que são os meus discípulos. E para ser o meu discípulo, tem que amar a mim mais do que pai, mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos e até a própria vida. Agostinho de Hipona, ele disse certa vez algo muito interessante. Ele disse o seguinte: que em minha consciência há uma claridade que eu te amo, sim. Mas ele coloca a indagação: mas quando amo, o que eu amo? Irmão, essa pergunta é muito interessante de Agostinho. Ele diz que ama, que ele tem certeza absoluta, mas ele faz uma indagação: eu te amo, mas o que eu te amo quando te amo? E essa pergunta parece meio sem lógica, né? O que amo quando te amo? Simples. Alguém já assistiu um filme chamado Náufrago? Levanta a mão. Náufrago. É antigo, né? Um pouquinho velho. Mas vale a pena assistir, é um bom filme, viu? Eu acho que era um cara trabalhava na FedEx, que é tipo Correios, né? Tinha que fazer a entrega, o avião cai, ele fica em uma ilha. Só que ele fica nessa ilha, vai ficando muito tempo. Irmãos, o ser humano, quando começa a ficar sozinho, e sozinho de verdade, ilhado, sem ter com quem conversar, sem ter alimento, sem ter perspectiva que alguém irá resgatá-lo, aquele cidadão pega uma bola, que inclusive a marca é uma marca famosa americana, Wilson, e ele chama aquela bola de Senhor Wilson. E ele olha para aquela bola não como uma bola, mas ele olha para aquela bola como uma pessoa. E ele se relaciona com ela, ele conversa, ele fala das suas dores, ele fala da sua alegria, ele fala das suas frustrações, ele se irrita, joga o Senhor Wilson fora, busca o Senhor Wilson. E a gente fica pensando: Erickson, eu te amo, mas o que eu te amo quando te amo? Simples, irmãos. Quando nós amamos o Senhor da forma equivocada, nós fazemos mal. A história da bola. Quando não amamos Deus por quem Ele é, que Ele é Deus, Ele é o único Deus, e que devemos amá-lo mais do que pai e mãe, esposa e esposa, filhos e filhas, e mais que a nossa própria vida, estamos igualando Deus a qualquer outra coisa. Por vezes amamos Deus não porque Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, pela sua soberania, pelo seu poder, pelo que Ele pode fazer, entroniza reis, desentroniza, muda as circunstâncias, muda a temperatura, muda a criação, mexe no homem. Por vezes queremos igualar Deus a uma pessoa ou alguma coisa. Por vezes usamos Deus apenas com a intenção de: Senhor, preciso tanto do emprego. Por vezes usamos Deus apenas com a questão de saúde. Eu quero ser saudável, eu não quero estar doente. Por vezes usamos Deus para tanta coisa, menos por quem Ele é. E Ele é Deus, Ele é o único Deus, Ele é Yahvé. E é isso que Agostinho está tentando chamar a nossa atenção. O que te amo quando te amo. Isso me faz lembrar de Jeremias 17, 7. No pecado de Judá, ele vai dizer que eu confio no Senhor e o Senhor é a minha confiança. Pô, o Senhor e o Senhor é a minha confiança. Simples. Por vezes, irmãos, dizemos que confiamos em Deus,
Deus, mas a nossa confiança está na conta bancária, a nossa confiança está no patrão, a nossa confiança está no irmão, a nossa confiança está no marido, a nossa confiança está na igreja, a nossa confiança está em tudo, mas por vezes não está realmente no Senhor. Nós ainda falamos que eu confio no Senhor, mas será que minha confiança está nele? É diferente quando Judá diz, eu confio no Senhor, e o Senhor é a minha confiança. Eu não confio em carros, eu não confio em dinheiro, eu não confio nos homens, no aspecto de depositar minha confiança de vida. Eu confio no Senhor. Então, quando não amamos Deus de forma diferenciada, estamos nivelando Deus. E ao nivelar Deus, estamos tirando da posição de Deus e colocando algo na posição de Deus, ou pessoas, ou coisas. Jesus está dizendo para aquela multidão, há um custo para me seguir, e vocês têm que entender que há um custo, e vocês precisam avaliar se vocês estão dispostos a pagar esse custo, o custo do discipulado. Irmãos, infelizmente, a verdadeira igreja não é uma multidão sem fim de gente. Lembra? Os 12, depois os discípulos, e uma grande multidão. Eu vejo hoje tantas igrejas bombando de gente, lotadas, saindo, não tem mais espaço. 1.000, 2.000, 3.000, 20.000, 50.000, não quer dizer nada. A grande pergunta que existe é, eu sou um discípulo de Jesus? Eu atendo às demandas que o próprio Senhor Jesus disse? Irmãos, a gente pode achar ruim, a gente pode deitar no chão, rolar, reclamar, não adianta. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E Ele está dizendo o seguinte, se você quer ser meu discípulo, é nessas condições. O problema é que as igrejas hoje estão querendo inventar uma forma de seguir Jesus. Não da forma que Jesus quer ser seguido, mas da forma que queremos seguir. E as pessoas começam a inventar, as pessoas começam a criar coisas que nunca estiveram aqui. Ou começam a interpretar coisas que nunca foi isso que o autor quis dizer. Que nunca o Espírito de Deus quis transmitir. Mas vamos caminhar. O segundo demanda para o custo do discipulado, para alguém se tornar discípulo de Jesus, não apenas segui-lo fisicamente, mas estar relacionado com ele espiritualmente, é um tipo certo de sofrimento. E se você não apresenta esse tipo de certo sofrimento, você não pode ser meu discípulo. Olha o que diz o versículo 27. Lucas, deixa eu voltar. Versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode o quê? Jesus continua a falar para aquela multidão e ele diz, olha, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Um certo tipo de sofrimento. Irmãos, vamos lembrar o que é cruz, porque eu já vi coisas horríveis sobre o que é cruz. Eu já vi a pessoa dizer que cruz é a sogra. Meu Deus! Eu já vi pessoas dizer que cruz é aquele patrão que inferniza ele, que fica, tem que trabalhar, tem que fazer. Meu Deus! Irmãos, a cruz, do ponto de vista teológico, para o crente, ela tem uma representação única. Não adianta queremos reinterpretá-la. E vamos lembrar do contexto dessa época. A pessoa que era condenada à crucificação, ele era uma abominação, ele é alguém que foi abolido pela sociedade, porque ele representava um perigo imenso para a sociedade. Ele tinha que andar com o madeiro em direção ao caminho até chegar no ponto de crucificação. Alguns historiadores vão dizer que ele andava apenas uma parte horizontal da madeira, e ao chegar no ponto da crucificação, lá estaria a parte horizontal. O fato é que o caminho era de humilhação, o caminho era de terror, o caminho era de assombro. O que Jesus então está dizendo que tome a sua cruz e me siga, porque se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é que essa cruz é um símbolo daqueles que estão dispostos a pagar o preço do sofrimento, daquilo que o próprio Jesus passou. Lucas 9:22, olha o que diz. Disse, necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Há um sofrimento iminente àquele que quer ser discípulo de Jesus. E Jesus disse para a multidão, se você quer me seguir, entenda o custo do discipulado. Entenda que para um dia você receber o título de meu discípulo, você tem que carregar a sua cruz e me seguir.
Eu lembro de Lucas também, no 9:23, que vai dizer quase a mesma coisa, só que diz o seguinte: aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz. Em 9:23, o autor faz um adendo: aquele que não negar a si mesmo. Irmãos, essa história de negar a si mesmo é muito forte, sabe por quê? Porque toda vez que você não nega você nega Jesus. Escute isso: toda vez que você não nega a você, toda vez que eu não nego a mim, eu nego a Jesus. Lembra-se de Pedro? O que Pedro fez? Para não negar a ele nega quem? A Jesus. Você é um deles? O primeiro questionamento: você anda com eles? Você é um dos discípulos dele? E o que ele diz? Não! Ou seja, para não negar a si, ele nega Jesus. E com você, irmão, quando eu estou nessa situação que é pecado, quando eu não nego a mim, por amor a Jesus, eu nego a Jesus. Por isso que Jesus é implícito em dizer à multidão: vocês me seguem fisicamente, vocês precisam entender que é um custo para ser meu discípulo, vocês precisam entender se vocês estão dispostos a pagar esse custo, porque senão é apenas uma multidão que fica andando para lá e para cá, e que acha que conhece Jesus, e que acha que está perto de Jesus. Olha o que diz Hebreus, versículo 12 e 13, diz assim, eu vou ler, os irmãos podem ouvir. Hebreus 13, 12 e 13. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportamos a desonra que ele suportou. Amados irmãos, o custo do discipulado traz sofrimento. Se você falar assim, você está equivocado, eu não acho que traz sofrimento nenhum. Eu vou dizer, então a gente tem que reavaliar um pouco o Evangelho, irmãos. Porque o Evangelho tem que confrontar. O Evangelho ele tem que confrontar. Ele anda na contramão do que o mundo anda. Imagine uma pista de 10 carros vindo na direção de lá para cá. E você de um único carro daqui para lá. É confronto. Não tem essa de mimimi, que o Evangelho é bonitinho, que o Evangelho é fofinho. Não tem isso, irmãos. Isso não é Evangelho. O Evangelho é confronto. Sabe por quê? Lembra-se dos apóstolos que confrontavam. Lembra de João que perdeu a cabeça? Por quê? Porque confrontou. Todo o Evangelho é um confronto. A mensagem do Evangelho é um confronto. Spurgeon dizia que o mundo não lê Bíblia, mas o mundo lê os crentes que leem Bíblia. Por isso é importante que o Evangelho reflita na vida do cristão, para que o mundo, não lendo a Bíblia, possa ler o comportamento e a atitude do cristão, um comportamento que está disposto a pagar o preço, a demanda do sofrimento, para que realmente possa ser um discípulo de Jesus. Irmãos, nessa história de, vamos fazer uma igreja politicamente correta, vamos fazer uma igreja agradável ao bairro, vamos fazer uma comunidade agradável à sociedade, aí, irmãos, a gente começa a fazer loucuras. Aí a gente começa a ver a utopia de tantas e tantas igrejas aí fora. O comportamento de tantos e tantos multidões que se dizem discípulos. Para falar a verdade, e o que eu vou falar agora, os irmãos devem sentir, é até difícil você falar assim, você é o quê? Você falar, sou crente. Sabe por que é difícil? Porque está tão banalizado essa história de dizer que é crente, que é gospel, que dá vergonha às vezes de dizer isso. Por isso eu gosto muito do título, sou discípulo de Jesus. Ainda que isso é óbvio que configure no crente no cristão, mas a palavra crente em si parece que banalizaram. Não está contextualizada ao que Jesus está dizendo aqui. Irmãos, quem está falando isso é Jesus. Não é os apóstolos, é o próprio Deus. Que está dizendo que para ser meu discípulo é necessário que exista um tipo certo de amor. É necessário que exista um tipo certo de sofrimento. Pois não dá para ser meu discípulo. Olha o que disse Lutero, eu achei bem interessante isso. Sobre o que é carregar a cruz na perspectiva luterana. Eis o caminho da cruz. Não o podes achar. Eu tenho que guiar-te como a um cego. Por isso, nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu em pessoa te ensinarei através do meu espírito e palavra o caminho que deves trilhar.
Não a obra que tu escolhes, não o sofrimento que tu imaginas, mas sim o caminho e o sofrimento que te é preparado contra a tua escolha, contra teu pensamento e desejo. A esse segue, a esse te chamo, nele ser discípulo, é tempo oportuno, teu mestre chegou. Irmãos, discípulo é autoesquecimento. Quem aqui conhece a história dos templários? Ou já viu algo, ou já viu algum filme? Os templários, quando iam ser esses soldados que supostamente iam defender a fé, eles tinham que esquecer quem eles eram. Tinham até que pegar, se tivesse algum pertence, tinha que deixar no lugar. Ele tinha que ser anulado. Ele tinha que deixar de ser quem ele era para ser um templário. Discípulo é isso, é autoesquecimento. Erickson, quem você é? Não sei, de amnésia. Eu só sei que agora sou discípulo de Jesus. E começar a andar nas premissas que o próprio Jesus está dizendo. E quais são as premissas, Erickson? Está aqui. Ah, mas Erickson, o pastor fulano, que é um cara muito importante no mundo inteiro, disse que é... Não, está aqui. O que ele disse está aqui. Não interessa o que ele está dizendo, a pergunta é se está aqui. As escrituras, elas têm que ter autoridade máxima na vida da igreja, na vida do crente. É as escrituras que dizem o caminho a ser seguido. É as escrituras que dizem o que é o comportamento e as premissas de ser um discípulo de Jesus. E olha que interessante, dos versículos 28 até o 32, Jesus, como é muito didático, ele vai dizer o seguinte, ele vai contar duas parábolas, com o objetivo de fazer aquela multidão entender por que ele começou a falar sobre a questão de um certo tipo de amor e a questão de um certo tipo de sofrimento. Jesus vai dizer o seguinte, olha, se vocês ainda não entenderam por que eu falei sobre essas duas premissas, ele vai contar uma narrativa de um construtor tolo e a narrativa de um rei prudente. O construtor tolo é aquele que acorda de manhã e, vou fazer um apartamento, e não consegue fazer nenhum alicerce, e ele fica exposto à objeção. Irmãos, no contexto histórico da época, a gente deve lembrar que era uma desonra sem limites alguém começar algo e não concluir. Por vezes a gente lê e não captura, porque não estamos no tempo contextualizado. Mas era uma desonra sem limite. Um homem começar algo e não concluir. Então aqui Jesus dá um exemplo para que a multidão possa compreender claramente a mensagem. Olha, se você começa e não termina, você é um tolo. As pessoas vão rir de você. O que Jesus está dizendo? Você precisa aprender a avaliar o custo. Se tem ganho ou perda em me seguir. Lembra do telefonema? Você precisa avaliar. Você vai dizer, eu vou pela emoção, eu vou cantar com você. Eu quero conhecer o cara lá. Ou se você vai parar e avaliar calmamente se você pode ir ao Canadá. E não bastando isso, Jesus dá um exemplo do rei prudente. E o exemplo é o rei que pensa em a guerra com 10 mil, ele antes avalia se com 10 ele vence quem vence 20 mil. Porque na história existe sim reis que venceram com menos exércitos, com uma estratégia melhor, com um mestre melhor, tem uma visão de armamentos específicos melhor. Mas aqui o rei é prudente, ele faz uma avaliação. Eu posso ir à guerra com os meus 10 mil contra 20 mil? Ou então é melhor eu montar uma comissão, essa comissão vai até o outro rei e prepara minhas condições de paz. Bom, e qual é a diferença desse exemplo para o construtor? Simples, o construtor está pensando do ponto de vista particular, é uma decisão dele, construo ou não construo? Se eu construir e não terminar, quem é o ilhado? Sou eu. E o rei? O rei tem uma questão política, é uma nação em jogo. Se ele vai à guerra, além de perder homens, pode ser que o outro reino venha e tome o reinado. Não é só uma decisão dele. Ou seja, Jesus está assim, a questão de você avaliar é tão importante que você deve ir até os detalhes para ter certeza da decisão que você está tomando. Irmãos, olha que interessante. Que contraste eu vejo na mensagem de Jesus com tantas mensagens que eu vejo hoje. Hoje é assim, você está sentindo alguma coisa no coração? Levanta a sua mão, vem para cá, você está salvo. Você está sentindo alguma coisa aí, vem para cá, você está salvo. Irmãos, Jesus está confrontando uma grande multidão assim, vai dizer o seguinte, vocês realmente querem me seguir? Se vocês querem, existe um custo a pagar. Existe um preço a pagar. Ninguém é meu discípulo da forma que quer. Alguém só é meu discípulo da forma como eu quero. Da forma como eu disse que tenho que ser. Ou seja, não é um bem para todo mundo
crente, todo mundo está salvo, a salvação está plena para todos. E olha que coisa interessante. Jesus termina com a última, e aqui eu chamo de golpe final, a última premissa ou a última demanda para alguém ser um discípulo, para aquela multidão entender o custo do discipulado. Olha o que Jesus disse no 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, isso aqui é duro. É duro isso. Jesus não está brincando com aquela multidão. Assim como Jesus não está brincando hoje em dia. Quem está brincando são as pessoas que acham que pode brincar. Ficar na multidão, na máscara cinzenta, sem rosto, sem compromisso, sem seriedade. Mas Jesus não. E o que ele disse naquela época, isso vale agora e até que ele venha. E agora o custo, Jesus agora vai com tudo para cima. Ele fala tudo. Irmãos, isso é muito forte. Sabe por que é forte? Via de regra, e isso é psicologia, o ser humano, para se sentir parte de algo, ele tem que e relacionamentos. É assim que ele se sente parte de algo. Então, eu estou numa sociedade, uma pessoa no clube. Eu estou no clube, eu tenho amigos, eu pago uma mensalidade, eu tenho um emprego, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom carro. Ou seja, o ser humano, para criar o senso de pertencimento e de valor, ele traz para si essa questão de eu preciso ter coisas e pessoas ao meu domínio. Mas isso é uma visão, consequência do pecado federal, da queda. Nós precisamos, na verdade, de Deus. Em Deus, nós temos um relacionamento puro e que com isso nós construímos um relacionamento verdadeiro entre nossos irmãos. Mas, irmãos, quando a gente pega um ser humano e fala que vai tirar tudo, até o nome tirar tudo já nos estremece. Lembra Jeremias? Porque eu confio no Senhor e o Senhor é a minha confiança. Mas nos dias de hoje a gente até fala que confia no Senhor, mas às vezes nossa confiança está naquilo que temos, naquilo que possuímos. E o risco de ter essas coisas nos deixa atordoados. E por isso que parece que a teologia da prosperidade cresce tanto. Porque ela te prega sucesso, ela prega que você vai ter o melhor, você vai ter aquilo que você nunca imaginou, do bom e do melhor, você só tem sucesso. E essa história de ter sucesso, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro do próprio Jesus dizendo que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. É engraçado porque no mundo, a história, você tem que ser um sucesso, você tem que ser um vencedor, você tem que ter uma alta performance, você tem que ter do bom e do melhor, você tem que ser a cabeça e não cauda. Com Jesus parece que a história é outra. Com Jesus a história é: quer ganhar? Perda. Ou melhor, quer ganhar? Me obedeça. John Piper disse que Deus nunca nos chamou para o sucesso. Nunca. Deus nos chamou para sermos santos, mas não para termos sucesso. Nossa, você está fazendo uma apologia que ninguém tem que ter sucesso? Jamais, irmãos, jamais. Entenda, eu estou falando do reino de Deus. Eu não estou falando da vida que a gente tem que estudar, lutar, batalhar e trabalhar. Pelo contrário, essa teologia da prosperidade para mim é tão baixa que isso você encontra no mundo qualificação muito mais excelente do que esse lenga-lenga da teologia da prosperidade. Coisas mais consistentes. Cultura de verdade, valor legal, superação, high performance. E não a teologia da prosperidade. Estamos falando do reino, estamos falando do Evangelho de Cristo. E essa história de tudo é tudo mesmo, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Quer ver uma coisa? É natural, todos nós seres humanos, quando está chegando no final do ano, eu pelo menos faço isso na minha cabeça, tá? Vai chegando ali dia 24, né? Você vai, ufa, está acabando o ano, vai começar um novo ano, né? Vai ser que se oxigena, aí você começa a traçar metas, novos planos, o que eu vou fazer, eu quero conquistar isso, eu quero melhorar meu inglês, eu quero melhorar o espanhol, eu quero trabalhar na empresa melhor, eu quero estudar, eu quero trabalhar nisso. Você faz uma sete listas, geralmente pelo menos uma ou duas coisas você pensa em fazer, via de regra. Aí a pergunta é: será que a gente coloca na nossa agenda para o ano de 2020, o meu primeiro objetivo é:
eu quero me santificar mais. Será que na minha agenda do Erickson, eu falei, olha Senhor, em 2020, eu quero ter um tempo de oração maior com o Senhor. Olha Senhor, em 2020, eu quero repousar mais tempo na leitura, na meditação e na devoção da Tua Palavra. Olha Senhor, no ano de 2020, eu quero ser mais útil na Tua casa. Olha Senhor, no ano de 2020, eu quero mais conhecer algo que eu tenho dificuldade de compreender do Evangelho. Porque, meus irmãos, compreender as Escrituras tem que levar tempo. E muito tempo. E muito tempo. Você só conhece alguém, você se relaciona com essa pessoa. Dizer a minha mãe que quer conhecer alguém, como um quilo de sal com ela. Porque comer um quilo de sal, meu irmão, demora. Então como é que você conhece Deus se você não se relaciona com a única forma que chama-se Bíblia Sagrada? Então, a minha pergunta é, Erickson, na sua agenda, você priorizou Deus para o novo ano? Porque Jesus termina dizendo que tudo o que possui. Porque senão, Erickson, você não pode ser o meu discípulo. Irmãos, essa é uma palavra muito dura. É uma palavra muito dura porque Jesus está dizendo para a multidão o seguinte, olha, vocês estão me seguindo, estão andando para aqui e para ali, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Vocês não me pertencem. Então eu preciso dizer para vocês algumas coisas. E dentro do meu tempo real, eu quero finalizar com uma aplicação bem simples. Jesus tinha 3 propósitos básicos quando falou com a multidão. O primeiro, ele queria deixar claro que nem todos que estão seguindo ele é discípulo dele. E a gente pode fazer essa transferência de lá para cá e imaginar os nossos dias de hoje. Será que todos que se dizem cristãos são realmente discípulos de Jesus? Será que as igrejas que estão abarrotadas são discípulos de Jesus? E Jesus então quer dizer para eles, olha, nem todos que me seguem são os meus discípulos. Mas também Jesus quer dizer o seguinte, olha, mas eu vou dizer para vocês quais são as condições para ser meu discípulo. E vocês têm que avaliar. E as minhas condições é amor. Você tem que me amar acima de tudo e de todos. E não vem com conversinha fiada. Aqui comigo é acima de tudo ou de todos. Você tem que apresentar um certo tipo de sofrimento. Você tem que tomar a sua cruz e me seguir. E terceiro, você tem que abdicar. Você tem que apresentar um certo tipo de desapego. Eu sou tudo para você. O terceiro propósito de Jesus era colocar aquela multidão em uma situação que você tem que dar uma resposta. Lembra quando o Deus te ligou? Você não tem que dar uma resposta. O máximo que você pode fazer é, deixa eu pensar e eu vou te dar uma resposta. Você tem que dar uma resposta. Por uma questão de educação até. Você tem que dizer ao seu amigo, em algum momento se você vai, ele não vai para o Canadá. Ah, mas eu dei de louco e não dei resposta nenhuma. Você deu uma resposta. Você não foi. Com Jesus não é diferente. As pessoas acham que tomar decisão é apenas quando toma finalmente uma decisão. Quando você não toma uma decisão e fica no ponto morto, ou fica no estágio neutro, é uma decisão. E saiba que essa decisão ela tem ganhos ou perdas. Então Jesus está desafiando a multidão a, primeiro, nem todos que me seguem são meus discípulos. Segundo, para serem meus discípulos existe um custo e vocês têm que avaliar se querem realmente pagar. E terceiro, vocês têm que dar uma resposta. Vocês têm que dar uma resposta. Eu quero encerrar com João 6, 67. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 e 67. Abra a sua Bíblia. João, capítulo 6, versículos 66 e 67. Diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus respondeu aos 12, vocês também não querem ir? Se os irmãos voltarem e pegarem o contexto imediato do capítulo inteiro, os irmãos vão ver que Jesus está falando que ele é o pão da vida. E isso, de certa forma, ofende aos judeus, gera uma crise.
E Jesus está indo a caminho do Gólgota. E ao fazer isso, começa a dizer algumas prerrogativas de quem ele é e o que tem que ser feito. Os irmãos lembram quando eu comecei a mensagem para falar sobre John Mayer, que ele fez um gráfico? O maior era uma multidão. A multidão aqui, ó, já tinha vazado. Aqui no capítulo 6, no discurso de Jesus, a multidão vazou. Lembra do círculo um pouco menor, que a gente não sabe o número, dos discípulos? No 66, alguns começaram a ir embora. Em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí o que Jesus faz? Pega o último círculo de 12. E faz o quê? Confronta. O que Jesus fala? Jesus pergunta aos 12: vocês também não querem ir? Amados irmãos, Jesus não é nenhum youtuber que quer trilhões, bilhões de seguidores. Jesus quer discípulos. Jesus quer discípulos. E não sou eu que estou dizendo isso. É as Escrituras. E a gente vê um evangelho totalmente pervertido aí fora. Querendo apenas encher as massas, as grandes massas, mas sem compromisso com o mestre, sem compromisso com o reino. Alguns teólogos fazem uma síntese de Lucas, dizendo o seguinte: Lucas, a perspectiva de Lucas em todo o seu evangelho é resumida em 2 palavras. Que Jesus não estava preocupado com a felicidade das pessoas, mas estava preocupado em anunciar a vida do reino, que consequentemente faria das pessoas com as pessoas melhores. Por quê? O próprio Jesus disse: arrependei-vos, pois o quê? O reino de Deus. Amados irmãos, Jesus, repetindo, não é nenhum youtuber querendo milhões, bilhões e ficando de seguidores. O que Jesus procura são discípulos. E naquela multidão, Jesus fez aquele alerta. Hoje, e cai sobre nós, eu e vocês, a igreja de Jesus, anunciarmos a verdadeira mensagem do Evangelho. Quer o mundo goste, quer o mundo não goste. Quer as pessoas torçam o nariz, quer as pessoas não torçam o nariz. Porque o custo do discipulado é apresentar um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te dar graça, te glorificar, ó Pai, e te agradecer pela tua palavra. Ah, Pai, quando tu confronta os seus discípulos, a resposta é: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Deus, nós queremos fazer as nossas palavras as mesmas dos teus discípulos. Nós queremos estar aos teus pés. Nós queremos, sim, Pai, pagar o custo e a demanda de ser um discípulo do Senhor. Nós queremos apresentar um amor que é acima de qualquer pessoa ou coisa. Nós queremos estar aptos a carregar a nossa cruz e enfrentar os dessabores da vida, daquilo que afronta a tua palavra ou daquilo que vai contra os teus ensinos. E nós queremos, ó Deus, estar pronto para abdicar de tudo conforme o Senhor desejar. No final do dia, Pai, o que nós queremos é realmente sermos teus filhos, teus servos, Jesus aqui na terra. A Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, nós somos fracos, nós tropeçamos. A Deus, visita o nosso coração, que o teu Espírito Consolador possa acalentar a nossa alma, que a tua palavra, Deus, encontre guarida em nosso coração e nos fortaleça para o amanhã, para que possamos sempre, ó Deus, abrir os olhos com a perspectiva do céu, porque é certo que um dia estaremos com o Senhor. Ó Deus, perdoa nossos pecados, abençoa a vida dessa igreja, Deus, que ela seja sempre os alicerces do baluarte da verdade nesse lugar. É que eu te peço e te suplico no nome de Jesus.